Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Irmãos, enquanto você está distraído aí, achando que o Papa que morreu vai dar lugar para o outro Papa que será o falso profeta ou o anticristo, está se levantando, tá? Um homem que, se ele não é o anticristo, eu vou te mostrar por esse vídeo aí, que vai tocar agora, que ele é. Ele está mostrando como será o anticristo na verdade, tá? Ele pode não ser o anticristo, mas o anticristo será exatamente assim, do jeito deste vídeo. Eu vou colocar o vídeo e depois do vídeo eu volto para comentar um vídeo para você que não entendeu, tá? O anticristo será assim, desse jeito. Dá uma espiada aí. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam Muhammad, o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos através do meu pai, e o filho dos cristãos e dos judeus através da minha mãe. Eu sou o filho do leste através do meu pai, e o filho do oeste através da minha mãe. Eu sou como Zulkarnaim, que com um chifre no leste e outro no oeste. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre. Eu sou mais experiente do que qualquer falso papa, e sou nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, um sinal não menos grande do que a terra engolindo Corá. A terra engoliu o falso papa. Ele foi morto pelo mero sopro dos crentes cantando: o beque para o Basidik, o beque para o Basidik, o beque para o Basidik. E o trono da falsidade foi abalado. Este milagre não é menos significativo do que aquele que ocorreu nas mãos dos crentes, com Josué filho de Noé, alayhissalam, quando sua mera presença ao redor das muralhas de Jericó e o som de suas buzinas fez com que as poderosas paredes desabassem. Não é menos importante do que o milagre de Elias alayhissalam, que chamou fogo do céu para mostrar às pessoas onde está a verdade e onde a falsidade está enterrada, e dizer que a verdade veio e a falsidade pereceu. Certamente a falsidade está fadada a perecer. Deus está conosco, meus irmãos e irmãs crentes. Ele deixou sua escolha clara, e Ele nos honrou com este grande sinal. Ele conquistou os usurpadores e os nomeados do diabo, pois o título de Papa não é comum. O título de Papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vigário e sucessor de Jesus Cristo. Ao Islã, o Papa que se sentou no Vaticano alegou ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus, o herdeiro de Jesus, o sucessor de Jesus, e a voz divinamente designada de Jesus. Mas tudo isso é uma mentira. Jesus alayhissalam nomeou seu sucessor em sua vida, e ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando ele disse: "E eu te digo que você é Pedro, e nesta rocha eu vou construir minha igreja, e os portões do Hades não o vencerão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que você perder na terra será solto no céu." Então Jesus alayhissalam nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele nomeou o último também, o Consolador. Ele disse: "Portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles você vai matar e crucificar. Outros você vai açoitar em suas sinagogas e perseguir da cidade para a cidade." Ele também disse: "Por causa desse Deus em sua sabedoria disse: vou enviar-lhes profetas e apóstolos, alguns dos quais eles vão matar, e outros eles vão perseguir." Claramente, Jesus alayhissalam falou de profetas que viriam depois dele, e ele nomeou o chefe entre eles. No entanto, eu te digo a verdade. É conveniente, Jesus disse, por você que eu vou embora, pois se eu não for embora, o Consolador não virá até você. Mas se eu partir, vou enviá-lo para você. E nunca houve um homem na história que alegou ser aquele Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Wali Muhammad Ali. Ele se tornou o herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa, e como todo profeta fez antes dele,
Davi nomeando Salomão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro. Assim também fez Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomear seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali ibn Abi Salam que depois dele viriam 12 imãs. Quem seria para ele como os discípulos eram para Jesus? Exceto que eles seguiriam em sucessão. E depois deles viriam 12 Mahdis, os sucessores de Imam Mahdi, o Mahdi Muhammad ibn Hassan al-Akhari al-Islam, o Mahdi Muhammad ibn Hassan al-Akhari al-Islam, o remanescente de Deus na terra. Baqayatullah é filho de Nerges al-Islam, um descendente de Simão Pedro e de Imam Mahdi. Hassan al-Akhari al-Islam, um descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judeu dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Musulmano Ali. E na vontade do profeta Muhammad, sallallahu alaihi, está escrito que os 3 primeiros sucessores do Imam Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam Muhammad, o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos através do meu pai, e o filho dos cristãos e dos judeus através da minha mãe. Eu sou o filho do leste através do meu pai, e o filho do oeste através da minha mãe. Eu sou como Zulkarnaim, que com um chifre no leste e outro no oeste. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre. Eu sou mais experiente do que qualquer falso Papa, e sou nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse que verá sua prole e prolongará seus dias. Que a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. De acordo com você, Jesus Alá não teve filhos, e seus dias foram interrompidos, mas eu sou aquele servo, eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Eu também sou o servo justo mencionado por Jesus salam, quando ele disse: quem então é um servo fiel e sábio? Quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes carne e temperar. Abençoado é aquele servo a quem seu Senhor, quando ele vier, o encontrará fazendo em verdade. Eu digo a você que ele o tornará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, os cristãos no leste e no oeste, ouça-me e obedeça. Eu sou um mensageiro enviado a você por Jesus Cristo, alaihissalam. O apóstolo Paulo é falso e desviou você. A igreja é corrupta e não defende mais a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi deixado de lado. Não há mais ninguém além de mim que você é obrigado a obedecer. Que Deus seja uma testemunha que eu proclamei. Em resumo, amados irmãos, desse vídeo é o seguinte: a escatologia islâmica, ela aponta que nos últimos tempos virá um Salvador chamado Mahdi ou Mahdi, que é o enviado, aquele que é enviado por Deus, que trará paz sobre a terra. E essa paz, segundo, escuta isso, segundo a escatologia islâmica, segundo os hadiths e as tradições, segundo o Alcorão, tudo em que são o conjunto de todos os escritos do Islã, tá? Essa figura chamada Mahdi ou Mahdi, ele trará paz por 7 anos. Tá entendendo, irmãos? Aí você diz: mas isso é o que diz a escatologia islâmica, não deve me preocupar. Primeiro, o crente não deve se preocupar com isso, porque nós não aguardamos a vinda do anticristo, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja, aguardamos, a redenção do nosso corpo, aguardamos, ou se morremos ou vivermos, nós que ficarmos vivos, esperamos o arrebatamento, esperamos Jesus vir buscar a noiva, a igreja. Isso sim nós esperamos. Agora, se Deus deixou na palavra, é porque nós devemos estar atentos aos sinais. Muito bem. Aí você diz: isso é a escatologia islâmica. Irmãos, olha só como é que o diabo é mais esperto e astuto do que você possa imaginar. A Bíblia diz que o anticristo ele virá, e ele, segundo diz lá em Daniel, ele vai vir fazer uma aliança com muitos por 7 anos. Onde fala das 70 semanas de Daniel, a última semana a ser cumprida, ela começa a partir do começo da grande tribulação. E
Então diz na Bíblia, a Bíblia é clara, que virá esse período da grande tribulação de 7 anos sobre a terra. Em Apocalipse vai falar sobre, né, que o falso profeta, o anticristo, ele vai governar, os santos serão entregues na mão deles por 3 anos e meio, que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Então a Bíblia diz que isso vai acontecer. Aí vai lá o diabo, que é astuto, e faz o seguinte: já sei, eu vou profetizar igual está na Bíblia. Aí, lá no Alcorão e nas escritas, né, do Islã, que são as sunas e os hadiths, que são as tradições, ele diz que esse Mahdi, que é o Salvador, ele vai vir e governar por 7 anos, 7 anos de paz. Então, vai se cumprir também o que diz o Alcorão, ou as sunas e os ditos, né, do Islã. Por quê? Por que vai se cumprir? Porque está na Bíblia. Só que com um detalhe: enquanto nós sabemos que o anticristo vem, o anticristo virá. E quando virá, eles vão falar: chegou o nosso Salvador. Mas na verdade é o anticristo. E ele vai vir prometendo paz, né? 7 anos de paz, vai vir trazendo a unificação das religiões, vai exigir, conforme você viu aí no vídeo, ele vai exigir adoração, vai exigir, Apocalipse 13, que diz que ele faz com que, ou seja, ele exige a que todos o adorem, né? E receba a marca, o número, né? E a imagem da besta. E quem não adorar, não receber, será morto. E já hoje, não precisa chegar no Apocalipse, não, já hoje, não precisa chegar na grande tribulação, já hoje, né, é imposta a lei Sharia, que é a lei, né, de acordo com o Alcorão. A lei do Islã é o seguinte: se você chamar Jesus de Deus ou do Filho de Deus, porque Deus não tem nenhum filho, inclusive aí ele já não está confessando que Deus tem um filho. Por isso João diz que todo aquele que não confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele é o espírito do anticristo. E nesse vídeo ele não confessa que Jesus é o Filho de Deus. Inclusive na doutrina do Islã diz que se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, ele está blasfemando, ele tem que ser degolado, ele é um infiel, né? Porque afinal de contas Deus não tem nenhum filho. Então na lei Sharia, quando imposta nos dias de hoje, em algumas nações, se você pregar Jesus Cristo, você é morto, você é degolado. E nessa época da grande tribulação, será imposta essa lei Sharia, ou seja, que é a lei de imposição de acordo com a lei do Islã. Por isso que a Bíblia diz que ele vai mudar os tempos e as leis. Então tudo indica, né, para que, né, o anticristo ou o falso profeta seja diretamente vinculado ao Islã, que vai querer, né, abolir todas as religiões e que todos venham a seguir somente o Islã. Tá? Então, nessa escatologia islâmica, diz que esse Mahdi ele virá para a paz e Jesus vai voltar para fazer sinais e maravilhas e prodígios, né, milagres, para ajudar esse enviado do Islã a proclamar, né, somente a fé islâmica, a fé do islamismo. Afinal de contas, a fé do cristianismo, né, estava errada, e que Jesus vai apoiar a pregação do Islã como um ajudante do Mahdi. Então nós sabemos que aí já a escatologia islâmica já promete 2 líderes, né, o Mahdi e Isa, que é Jesus, né? Nós sabemos que é Jesus, mas na verdade será o falso profeta que vai estar apoiando, né, a pregação do Islã nessa época. Só que as pessoas vão chamar esse falso profeta do verdadeiro Jesus, né? E na escatologia islâmica, para completar como é que ele está vindo na contramão da profecia, a profecia diz que Jesus vem, né, isso, em poder e glória, né, vai pegar vivo o falso profeta e o anticristo, né, as 2 bestas de Apocalipse 13, vai amarrar eles e jogar vivo no lago de fogo e enxofre. Eles vão ficar ali sofrendo eternamente. Só que na escatologia islâmica diz que virá também o Dajjal, que é o anticristo. Eles falam que virá o anticristo. Esse anticristo virá combater contra o Mahdi e contra Isa, que é Jesus. Mas na verdade, não sei quantos estão conseguindo entender isso. A profecia deles vieram na contramão da profecia bíblica, e por isso vai se cumprir. Só que vão chamar Jesus, né, de anticristo, e vão chamar o anticristo de Jesus. Tá entendendo, irmãos, como é que a coisa é séria? Aí, quando Jesus vier com glória, o mundo vai falar: está vindo o anticristo. Aí o mundo, você sendo enganado, e a Bíblia diz que Paulo que disse isso, que porque não creram na verdade, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Todos os 2 vão fazer milagres, vão fazer até fogo cair do céu, vão ressuscitar mortos, vão fazer milagres tremendos para que as pessoas creiam na mentira. É isso que a Bíblia diz. Então, quando Jesus vier, ou
quando vier a anunciação que Jesus está vindo, ele vai vir aquele burburinho sobre a terra, ó, tá vindo aí o Dajjal, que é o anticristo deles. Mas na verdade é Jesus. E aí eles vão combater contra Jesus, falando para o mundo que aquele ali é o anticristo. E quem crê em Cristo vão falar que são as pessoas que estão acreditando no anticristo, não estão crendo no Cristo verdadeiro. Tá entendendo, irmãos? Então a astúcia de Satanás é muito grande. Então isso aqui é só a pontinha do iceberg, tá? Para que você não se preocupe com isso, tá? Isso apenas para ver com que boa parte da igreja do Senhor está muito, repito, muito desapercebida quanto ao cumprimento da escatologia, tá, irmãos? Então, fica aí com esse vídeo e não se preocupe, porque Jesus vem buscar sua igreja. Nós cremos que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Se caso acontecer, ou se caso você estiver vendo este vídeo e Jesus já voltou e você ficou porque você não creu em Cristo, não é porque você não mereceu, porque ninguém vai subir porque merece, não, irmão. Ah, eu tenho que estar preparado, irmão. Ninguém merece subir, né? Ninguém merece subir. Vai subir pela graça, assim como a salvação é pela graça. Ponto final. Galardão aí já é outra coisa com Deus. Então, fique tranquilo, creia no Senhor Jesus, só abandone a vida de pecado, creia em Cristo e fique em paz, que você vai subir. E a grande tribulação vai ser para aqueles que não creram em Cristo, né? E para o povo judeu, onde que Deus vai tratá-lo com ele, mas isso já é outro assunto. Então, irmãos, nós esperamos Jesus, não o anticristo. Não, o anticristo e o falso profeta não é o Papa, embora eles trabalham também para o mesmo Espírito e vão unir forças contra os verdadeiros santos do Senhor, a qual a Bíblia diz que muitos vão morrer nesse período da grande tribulação, né? E vão ir para a glória como mártir, né? Que é um privilégio morrer por amor de Cristo. Deus abençoe todos. Pai do Senhor Jesus.